Então, pessoal, mais um mês normal no governo Lula, novamente com déficit fiscal. Agora, o resultado apresentado pelo Banco Central, que costuma divergir um pouco do Tesouro Nacional, que já havia apresentado esses dados também, referentes a setembro. Então, já era um resultado que a gente sabia, tinha déficit, sim, o próprio governo reconheceu isso aí. O pessoal do Tesouro prometeu que vai ter um grande superávit no mês de outubro. Afirmaram que já tem essa prévia aí. Vamos ver, né? Mas os dados de setembro são realmente assustadores, não apenas porque estamos falando de um déficit de mais de 7 bilhões de reais, multiplica isso por 12 para você ver o tamanho desse buraco aqui em um ano, resultado primário, tá? Elevando a dívida pública total para, na verdade, um leve recuo para 78,3% do PIB, porque o mês de setembro lá em matéria de valores nominais foi muito ruim do ano passado. Então, nesse ano não foi tão ruim assim, só que estamos nos aproximando dos 100 bilhões de reais de déficit das contas públicas, de acordo com o Banco Central. O Tesouro Nacional afirmou que já passou de 100 bilhões de reais. Mas olha só, o déficit nominal, o acumulado de 12 meses, na janela de 12 meses, fica acima ou ficou acima de 1 trilhão de reais pelo sexto mês seguido. Estamos há um trimestre nessa situação. Isso aqui, meu amigo, é o quanto que a dívida pública brasileira aumenta, cresce em apenas um ano. Um absurdo completo, um descalabro total. E olha só, também de acordo com o Banco Central, confirmando informações que nós já conhecíamos, as estatais estão com prejuízo enorme, 258% maior do que o resultado do ano passado, que já não foi grande coisa. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, dados divulgados hoje pelo Banco Central, dia 11 de novembro, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e estamos falando nesse primeiro momento de déficit primário, que é o engana-trouxa, porque é um déficit registrado após você tirar do orçamento os juros da dívida pública, né? Então, aqui são receitas menos despesas fora o serviço da dívida. E mesmo tirando os juros, nós estamos diante de um cenário deficitário. No mês que nem foi tão ruim assim, não tinha tantos gastos extras, né? A gente sabe, já teve meses agora em 2024 muito piores do que isso aqui. Ainda assim, o governo Lula é incapaz de entregar um resultado positivo. Prometeu para o mês de outubro, que vai ter um superávit primário aí na casa de 40 bilhões de reais, vamos ver. Mesmo isso não seria suficiente para reverter o cenário que nós estamos acumulando aí, que é, de acordo com o Banco Central, 93 bilhões de reais de déficit, de acordo com o Tesouro Nacional, mais de 100 bilhões. Uma coisa completamente esdrúxula para um governo que originalmente havia prometido um equilíbrio fiscal para esse ano, 0 a 0, não ter nem superávit nem déficit, né? Se você me acompanha há mais tempo aqui, você sabe que eu desacreditei dessa promessa desde o princípio. Então, o que fez a dívida pública como um todo, segundo a análise do Banco Central, naturalmente, cair ainda assim é porque o mês de setembro do ano passado foi muito pior. Teve um rombo aqui de 18 bilhões de reais, né? Então, é engraçado que agora, no governo Lula, piorou geral. Antes, tinha até, de vez em quando, resultados de governos locais positivos. Agora não, todos os entes federados, todas as esferas da União, do orçamento público apresentam déficit, né? O governo federal, os estados e municípios e as empresas estatais, aqui 192 milhões de reais, né, de déficit, que é uma piora aqui em relação ao ano passado. Aliás, já são 7,4 bilhões de reais acumulados em matéria de déficit fiscal. Dá uma olhada aqui. Nunca no Brasil houve um déficit tão grande, né? Na verdade, déficit em estatal é uma coisa rara de acontecer, né? Aconteceu aqui na época lá dos governos Dilma Rousseff,
principalmente na época da crise econômica, né? Mas olha que nem na pandemia isso aconteceu, né? Mas aí vem o governo Lula, olha o que que acontece, olha o cenário que nós temos, 2023 aqui teve um déficit, já estava ruim, né? Agora parece que piorou, como diz como diz o meme, 7,41 bilhões de reais, né? Então, se você considerar aqui a totalidade, são todas as estatais em matéria de governo federal, estadual e municipal. É uma piora de 258%. Agora, se você considerar as estatais federais apenas, estamos falando de 4,18 bilhões de reais de prejuízo, de déficit. Se você comparar, olha isso aqui, meu amigo, né? Olha aqui, um aumento de 1.486% no prejuízo, porque teve déficit ano passado, mas foi 263 milhões. Esse ano, 4,18 bilhões de reais, né? Realmente um negócio completamente descabido, completamente descontrolado, né? Dá para ver aqui pelo gráfico que nós saímos de estatais federais tendo um superávit de 6 bilhões de reais no governo Bolsonaro para ter um leve prejuízo em 2023 e o pior prejuízo da história em 2024. Parabéns aos envolvidos por isso, né? Então você tem um orçamento desequilibrado, você tem um governo que não consegue fechar as próprias contas e ainda tem as estatais puxando isso aí tudo para baixo. Fica como o orçamento, né? Fica essa porcaria que nós estamos vendo aí, né? Então, as contas aqui, né? O acumulado de acordo com o Banco Central, os dados oficiais aqui, né? Representam uma leve melhora em relação ao déficit do ano passado, que não significa absolutamente nada, porque temos um retrospecto que nos mostra que o ano passado foi um absurdo completo em matéria de gastos, né? Isso não significa que o governo não vai atingir a meta fiscal, porque tem uma série de macetes, de facilitações nesse sentido, de forma que o governo Lula vai poder tirar um monte de coisas, um caminhão de dinheiro do déficit, do cálculo do déficit ali, vai ser mantido no déficit, mas não vai ser usado no cálculo da meta fiscal. Então é fácil alcançar a meta desse jeito, né? Tira um monte de coisas negativas, um monte de coisas que estão puxando o saldo para baixo, faz o saldo ficar dentro das possibilidades, que é aqui um déficit de 0,25% do PIB, mais ou menos aí uns 28 bilhões de reais, e tá safo, tá sussa isso aí, né? Realmente, o pessoal acredita aqui que o saldo negativo, o resultado negativo, com as atuais concessões, podem surgir outras, tá? Não duvido nada. Se chegar a 82, 83 bilhões de reais, vamos dar uma colher de chá, arredondar para cima, se chegar a 83 bilhões de reais, resultado primário negativo no final desse ano, o governo terá cumprido a meta, porque vão sair aí mais ou menos 55 bilhões de reais desse cálculo, vai ficar dentro dos 28 permitidos ali, né? Agora, isso aqui é enganação, é para enganar o pessoal realmente. O que importa, de fato, é o aumento da dívida em si, a dívida nominal, já considerando os juros do serviço da dívida, porque é isso que faz com que a bola de neve cresça mais rápido. Se fosse só aqui os 80 bilhões, né, só, entre aspas, né, mas se fosse esse patamar, 80 bilhões esse ano, 60 no outro ano aí, sei lá, 115 no ano qualquer, né, os 200 e pouco do ano passado já é complicado mesmo assim. Mas se fosse só esse patamar, a bola de neve, né, da dívida pública brasileira não seria tão problemática quanto ela é. A grande questão realmente são os juros da dívida, o serviço da dívida, que não entram nessa contagem aqui. Então, o resultado primário engana. O que importa, de fato, é isso aqui, né? O déficit nominal, o acumulado da dívida pública. E você fazendo aquela medida da janela de 12 meses que se desloca com o tempo, você considerando a dívida pública nesse sentido, esse déficit nominal ficou acima de 1 trilhão de reais em todas as 6 últimas janelas medidas. Um trimestre em que essa situação se perpetua. Eu acredito que isso vai, quando a gente chegar lá, provavelmente em janeiro do ano que vem, talvez fevereiro, nós vamos ter uma melhora disso aí, desse acumulado, por causa do mês de dezembro do ano passado, que pesou muito nessa conta. Mas é algo absurdo ainda assim, porque
R$ 1 trilhão, meu amigo, é muito dinheiro. Mesmo considerando numa moeda que está se enfraquecendo, é muita grana para aumentar em tão pouco tempo. Assim, o governo Lula pegou a dívida aí em R$ 7 trilhões, é um sétimo da dívida pública aumentando a cada 12 meses, né? Então, veja aqui que embora a dívida esteja já caindo, né? E ela está caindo aqui, aliás, pelo segundo mês seguido, né? Embora ela esteja já caindo, tá longe de bater R$ 1 trilhão aqui, ficar abaixo desse patamar, provavelmente vai levar alguns meses ainda, né? Então, você pode ver que esse fenômeno está muito pior do que o da pandemia, não teve esse tempo todo acima de R$ 1 trilhão. Ah, mas não está corrigido pela inflação isso aqui. Caramba, né, meu amigo? Tinha uma crise sanitária lá atrás, dê essa colher de chá. Olha a diferença da curva da dívida pública do governo Lula para a curva da dívida da época da pandemia. Agora me diz, você acha que o Brasil vai fazer essa curva voltando aqui para um resultado mais favorável? Eu duvido muito. Quando esse negócio começou a chegar aqui, se aproximar dos níveis da época da pandemia, e eu gravei um vídeo sobre isso, eu ficava especulando, né? Quando que essa curvinha vai voltar para cima? Meu amigo, de lá para cá, nada, né? Agora que começou levemente a voltar, nada me convence de que ela não pode continuar nesse patamar ainda por algum tempo. Isso aqui é o grande problema no final das contas, é isso aqui que encarece a dívida pública e é o grande problema que deveria ser combatido. Infelizmente o governo Lula não tá nem aí para essa história. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.